E aí, pessoal? Eu vou falar sobre como construir uma medida que calcula de forma dinâmica a quantidade de clientes novos da sua base de dados. A quantidade de qualquer atributo que seja novo, que envolva uma data que você queira avaliar. Bom, a ideia por trás disso é construir uma interseção entre o conjunto de clientes e suas respectivas datas de primeira compra com os clientes nas datas de qualquer período. Como assim? Primeiro a gente precisa saber quais são os clientes que nós temos e quais são as primeiras datas de compra, porque eu estou querendo descobrir qual é o cliente novo. Então a primeira compra dele vai me dizer qual foi o período que ele comprou e se ele é novo ou não naquele respectivo período. E se aquela data de compra, aquela data da primeira compra daquele cliente tiver acontecido naquele período específico do contexto atual, então imagina que a gente tem uma tabela com vários meses ou um gráfico com vários meses. No contexto atual daquele mês que está sendo filtrado dentro do gráfico, eu quero saber se os clientes que estão ali dentro são os clientes que têm a primeira compra naquele mês, portanto, clientes novos. Então a construção dessa medida envolve a interseção desses dois conjuntos. Então, para construir ela, vamos fazer o seguinte: vamos definir a medida com o nome clientes novos, e vamos começar fazendo aqui uma add columns, porque a gente precisa saber o código do cliente que comprou e a data da primeira compra. Então nós vamos adicionar uma coluna para capturar essa data da primeira compra. Então vai ser add columns values, para a gente pegar todos os clientes que compraram. Então se são todos os clientes que compraram, a gente vem aqui na tabela de vendas e pega os códigos de cliente. E agora nós vamos adicionar a nossa coluna, que vai identificar a data da primeira compra. Por exemplo. E aí, como a gente está utilizando add columns, nós precisamos identificar a data da menor compra utilizando o contexto de linha que identifica o cliente. Então, imagina que eu estou com uma tabela em memória, uma tabela que lista todas as chaves de clientes. Então, eu estou iterando linha por linha. Então, quando eu tiver no código de cliente 1, eu quero pegar esse código de cliente e passar como filtro para uma função que vai olhar para todo o meu modelo de dados e aplicar aquele filtro. Então, para isso, nós temos que usar calculate para mudar do contexto de linha, que é o padrão do add columns, para o contexto de filtro, que é exatamente o que eu acabei de descrever. E nós vamos pegar o valor mínimo. Por quê? Porque imagina que eu fui lá, peguei cliente 001, apliquei o filtro na minha tabela de vendas e peguei todas as compras daquele cliente 001. O que vai caracterizar a primeira compra é a menor data. Então, pegamos aqui a menor data. Dentro de Calculate. E aí temos aqui nossa tabela com a lista de clientes. Mas, se a gente deixar ela assim, ela vai sofrer com o contexto do modelo. Significa que se tiver algum filtro externo, vai estar afetando. E na verdade a gente quer olhar para toda a tabela. A gente quer olhar para toda. Então precisamos remover o filtro da coluna da tabela de datas. Calculated Table pode nos ajudar nesse sentido, que é a função que manipula tabelas e o contexto de filtro dessas tabelas. Vamos aqui usar All para remover. A gente consegue remover o filtro selecionando, filtrando usando essa função de tabela All. E aí, com isso a gente tem, imagina que a gente tem em mãos armazenado nessa variável. Vou criar uma variável aqui. Vou chamar de V clientes primeira compra. Vamos armazenar nessa variável essa tabela, porque a gente vai precisar continuar fazendo uma análise dessa tabela com a tabela do período atual, do contexto atual. Então vamos criar uma outra tabela.
e armazenar essa outra tabela na variável, e essa tabela vai ser dos clientes que compraram no período atual. Vou chamar de vClientes atual, que são aqueles comprados no período atual. E nós vamos filtrar agora. Vamos filtrar a tabela anterior, que tem todos os clientes com filtro removido de datas e suas respectivas datas de primeira compra. vClientes, data de primeira compra, vamos filtrar pegando apenas as datas de primeira compra. Então nós vamos utilizar essa coluna criada aqui e vamos perguntar, olha, me dá somente os clientes que estão dentro, né? Estou fazendo uma interseção aqui, que estão dentro dos valores do contexto atual. E qual é o contexto atual? O contexto de filtro padrão do Power BI. Então vamos pegar aqui todas as datas. Então se eu estou imaginando que eu estou lá num gráfico e estou no ano de 2021, o contexto atual de datas são todas as datas de 2021. Então eu quero todos os clientes nos quais a primeira compra estão dentro daquele intervalo de datas. Então agora eu estou somente com os clientes que compraram pela primeira vez naquela data, que é exatamente o que eu preciso. Vou botar esse comentário aqui. Então já podemos, por exemplo, fazer um retorno para essa medida sales no clientes novos. Ela já pode ser calculada. Como? Um retorno simples. Seria um count rows. Um count row dessa tabela vClientes atual. Então tem a quantidade de clientes naquele período, tem a interseção com as datas de primeira compra. Ok. Como a gente pode testar isso? Né? Vamos fazer aqui uma clause evaluate. Summarize columns e botar aqui sumarizar por mês, por exemplo. E aí nós podemos usar a nossa medida vClientes novos, clientes novos. Vamos ver como é que ficou o resultado final. Então tá aqui. Retornou uma linha só, na verdade. Aqui nós não temos que pegar necessariamente na tabela de datas. Nós temos que pegar na tabela de vendas, porque eu quero a menor data de venda, não a menor data. Porque a menor data na tabela de datas, ela é a tabela que tem todas as datas, independente das vendas. Então é da tabela de vendas. Ok. Então vamos ver. Aqui a gente tem a quantidade de clientes novos, ou seja, aqueles clientes nas quais as datas da primeira compra, né, exatamente isso aqui, elas caem dentro das datas do contexto atual. Qual é a data do contexto atual? Aqui, ó, values dates. Então aqui a gente está pegando o contexto atual. As datas do contexto atual desse mês é fevereiro de 2007. Todas as datas, e onde tiver interseção, a gente sabe exatamente quais são os clientes novos. O interessante disso é que a gente pode alterar a granularidade. Tá? Não necessariamente está olhando para o mês, mas vamos olhar para o ano, por exemplo. O resultado também vai funcionar, vai ser dinâmico. Podemos fazer essa alteração do nível de granularidade no tempo e mesmo assim calcular a quantidade de clientes novos. Okay? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu queria mostrar exatamente como construir essa medida em detalhes, né, demonstrar passo a passo do código dessa medida. E quem ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima.